Bora analisar aqui o capítulo 1151 de One Piece, porque eu já tenho uma coisa pra falar. Ele foi um capítulo de transição, né? De momento de história. Só que ele trouxe uma coisa bem interessante pra gente, que é a revelação de vários elementos que não precisam ter foco necessariamente de grandes acontecimentos, mas eles dão valor ao capítulo. E isso é muito legal, a gente vai ver ele aqui, tá bom? Então, dá o like, se inscreve aqui no canal secundário e comenta aí o que você achou do capítulo aqui embaixo. Então, vamos continuar. A gente não comenta história de capa e a gente começa com a reintrodução de tudo que acontece, clássico de mangá semanal, beleza? Então, pá, a gente vai vendo aqui a personalidade dos gigantes, ver o que literalmente aconteceu com eles, que é essa transformação. E aqui vem uma característica bem engraçada, né? Que o poder de Imu aparentemente é Shogi, né? Que é essa parada das peças pretas e brancas que tem... Shogi não, desculpa, Go. Poder de Go. Que é um jogo asiático, não sei se é japonês ou asiático, mas que tem essas peças brancas e pretas, né? Então, aqui é como se eles estivessem num campo e as peças viram. E aí tem a questão de quando você está entre duas peças, a sua peça é convertida para a peça do inimigo. E a gente viu isso alguns capítulos atrás, quando tinha dois gigantes aqui, e aí quem estava no meio, todo mundo acabou virando demônio também. Detalhes interessantes, bem criativo, vamos ver como é que vai ser a execução disso no decorrer dos capítulos. Aí já começa, né, essa questão. Ah, então quer dizer que as peças brancas, o Luffy vai transformar todo mundo em Nika? Vai todo mundo ficar nicado? Eu acho que não, tá? Tem até um vídeo bem bacana do Chapéu de Palha que eu assisti hoje, mais cedo. Eles comentam sobre esse capítulo, então salve Chapéu de Palha pro Lip e pro Derek. Que é o seguinte, as peças brancas já são elas mesmas, já são a liberdade de ser quem você é, né? Muito difícil o Luffy nicar todo mundo na hora de transformar eles. É muito mais ele só libertar eles mesmo, né? Dessa maldição aqui de Imu. Então, o capítulo, apesar de ser um capítulo de transição, ele apresenta essa questão que é muito interessante para quem é fã da obra, né? Obviamente. E vai transmitindo aqui um contexto sobre a criação dos demônios a partir dos sonhos das crianças que estão escutando isso. E a gente tem outra surpresa aqui, né? Outra surpresa curiosa, que é o Kiringan. Que meio que me pegou de surpresa quando eu tava lendo, porque ele, no modo Kirin que a gente tava vendo, híbrido, parecia que é um cara meio sonolento, meio tranquilão. Nem parecia tão mal assim, vamos dizer assim, né? Visualmente. E agora aparece a forma humana dele, quer dizer, forma híbrida, mas dessa vez a parte de baixo, que é um Kirin, né? Dá pra ver que esse Kirin aqui, inclusive, é meio cavalo, né? Pelo casco dele, não pela pata de leão ou a pata de cachorro. Apesar de ser um modelo dragão, né? Então confirmado, não sei se tinha confirmado antes, né? Mas são Akumas no Mi de fato, né? E olha só que legal, ele tem uma Akuma no Mi mítica, né? Tudo bem que em One Piece a Akuma no Mi mítica da Zoan, pronto, foda-se. Virou a cartada coringa do Oda pra fazer qualquer coisa que ele quiser. A Zoa mítica, Zoa mítica, Zoa mítica faz tudo que é pra todas as regras. Não gosto muito disso não, pra ser sincero. Eu acho que perde o que torna elas especial. Todo mundo vira o mítico e todo mundo faz o que quiser, foda-se as regras. Mas, olha só que curioso. Olha o Hagoromo dele. O Hagoromo dele é branco. O Hagoromo dele não é preto. E aí? Os Gorosei tem Hagoromo preto. O Lute da CP0 também tava com Hagoromo preto, né? Por que o dele é branco? Por quê? Hagoromo é essas nuvens que ficam em volta dele aqui, ó. Sabe o que o Luffy tem atrás dele? Não, disso é Hagoromo. É como se fosse um tecido, no caso aqui são nuvens, né? Entre aspas, uma auréola, que indica que é uma divindade ou algo do tipo. Sim, o do Luffy é branco, o de Yamato é branco e tal, mas perceba que alguns são pretos. A teoria é que quem tá usando o Hagoromo preto
tá usando um poder vindo diretamente de Imu. Enquanto quem tá usando o Hagoromo branco é porque vem da própria fruta. Não é nem questão de intenção nem nada, não. É porque Imu tá com toda essa questão de poderes pretos. Até a própria Go. Ele transforma em demônios pretos. Então, o Hagoromo dos Gorosei ser preto, junto do fato de Imu dar poder para os outros e tirar poder dos outros, a gente vê que tem alguma ligação aí. Só que aí vem do Lute, né? O do Lute não tem... Ele pegou a fruta normal, aparentemente, né? Pelo que a gente sabe. Só que isso, o despertar dele foi um despertar feito por Imu. Como se Imu ajudasse a CP0 nesse quesito. Ganhasse uma benção. E aí ele conseguiu superar os limites que ele tinha com a Zoan dele, antigamente. Né? Enfim, eu só sei que isso não é coincidência. O Hagoromo preto e branco querem dizer alguma coisa. Eu acho que é isso, tá? E aí outros detalhes dessa página, né? Igual eu tava falando, é um capítulo de transição que não é muito impactante diretamente, mas ele acaba sendo um pote de teorias, né? Porque a gente vê o rosto do Kirigan aqui e tem um detalhe muito curioso, que é... Olha o rosto dele. É chamativo, né? É diferente. É um rosto bem agressivo. Os dentes pontudos, uns cílios grandes. Cara, eu não tava entendendo o que ele tava me fazendo sentir, mas aí o vídeo do Chapéu de Palha lá, do Lip do Derek, me fizeram lembrar. Ele parece um tritão. Isso aqui é um rosto muito parecido com o rosto de tritão tubarão, principalmente, né? A gente vê esses cílios grandes, esse tipo de dente pra tritão. E aí tem gente falando que isso aqui no pescoço dele são guelras. E aí, tá, ele usa um tridente, mas tudo bem que o tridente, olha só, todos os demônios invocados por Imu acabam ganhando um tridente, eu acho, né? Ou a arma deles ficam negras e tal. Mas olha só, tridente aqui, outro tridente aqui. Mas tridente também é uma arma associada aos tritões, né? Aqui os demônios aqui aparecem com tridentes e tridentes. Mais um tridente. A imagem das crianças do demônio tem um tridente. Mas o Kirigan usa o tridente também. É bem curioso isso. Será que é por isso que ele usa capacete? Não, todos os Tenryubitos usam capacete, né? Mas ele não é necessariamente um Tenryubito, ele é o Cavaleiro Sagrado. Boa tarde, Narras. Ei, Black. Como se vai? Com base em um acontecimento desse capítulo, não. Você acha que o Luffy vai de alguma forma compartilhar os seus poderes? Não, a gente já comentou isso porque o Luffy compartilhar os poderes dele pode acontecer? Pode. O Oda é maluco, qualquer coisa pode acontecer. Mas as peças brancas já são as pessoas elas mesmas. O Luffy transformar eles em peça branca não necessariamente vai necessitar que compartilhe poder. Porque estar livre é ser você mesmo, vamos dizer assim, né? Então os caras são simplesmente as peças brancas sendo eles mesmos. E o Luffy só vai quebrar a maldição como o libertador. O Luffy não é o transformador, não é o abençoador, ele é o libertador, né? Só que, assim, os cavaleiros sagrados não são Tenryubitos. Apesar da gente não saber exatamente como é que tá a dinâmica deles socialmente lá. Parece que os cavaleiros sagrados estão acima dos Tenryubitos. Principalmente pela questão da força. Mas, de alguma forma, eles ainda, talvez, sirvam eles. Tá nebuloso, tá nebuloso. Então, o Kirigan aqui usa essa bolha. E aí tem alguns questionamentos. Primeiro, por quê? Será que ele vem de uma linhagem mais nobre? Porque, assim, a Gunko parece não vir de uma linhagem Tenryubítica da vida. Assim, tipo, alguns personagens parecem ter essa questão de, tipo, eles foram incorporados no exército de Imu porque eles são fortes pra caralho. Igual a Imu, que é os gigantes, ela vai querer qualquer um que seja forte. Entendeu? Então é capaz do Kirigan ser uma questão parecida.
Parece concha, mas pode ser uma corda, não dá pra saber, não dá pra saber. O fato é, o Killigan tá usando essa bolha tradicional dos Tenryubitsu. Mas aí, tem ar ou água? Esse é um questionamento legal que levantaram. Que, tipo, ele pode estar usando água aí. Apesar de não necessitar disso pra respirar, né? Os Tenryubitsu usam a bolha de ar simplesmente pra não entrar em contato com as pessoas imundas do lado de fora. Aqui pode ser a mesma coisa. Pode ser ar ou água, não importa. O fato é, aparentemente o Killigan, de alguma forma, é mais sensível simbolicamente ao mundo externo do que a Gunko, do que o Summers e do que o Shinrocks. Shinrock e os Shulks. Então isso trouxe algumas questões bem legais. E a máscara dele tem um filtro de ar, né? Assim, não importa muito assim nesse momento da história. É mais umas considerações interessantes que podem servir para algo no futuro. Eu acho que os Cavaleiros Sagrados fazem parte das famílias dos Tenryubitsu, sendo descendentes delas ou de alguma forma patrocinada. É uma possibilidade. Então talvez ele seja um híbrido. Uma teoria que eles estão levantando aí. Ele ser um híbrido de tritão com humano. Vamos lá, vamos continuar. Esses são pontos bem legais que o capítulo trouxe para discutir muito, mesmo que ele não tenha sido um capítulo explosivo, né? Aí, tem um lero-lero aqui. A gente vê a discussão deles com o Imu. Eu achei engraçado, né, que é intencional do Oda isso aqui, que ele não bota um pronome definido, né? É um pronome indefinido. Minha soberania. Né? Não dá pra saber se é homem ou mulher, em japonês deve estar assim também. Pra manter o mistério. E todo mundo chama Imu de homem, mas eu acho que é mulher, já falei isso em todos os vídeos. Vou continuar falando. E aí a Imu fala a coisa como o tabuleiro tá a nosso favor, né? Já tá tomado pela nossa cor. O que faz muito sentido com a personagem, do ponto de vista simbólico, porque ela comanda o mundo, ela controla o mundo. Todos pra ela são peões. Ela vê o mundo com base nisso. Quem está do meu lado e eu controlo, e quem está do outro lado que eu tenho que controlar, eventualmente. E isso vem de encontro com o que a gente falou no vídeo passado, que é sobre como o Luffy confia nos outros, logo ele não precisa controlar os outros. As pessoas são livres e ele confia nelas. E Imu não confia em ninguém e por isso controla todos. O que entra numa conexão bem legal com o fato do poder dela ser um tabuleiro de Go. Aí ela fala sobre quebrar o espírito de Elbaf, né? Pra poder finalmente dominar eles de várias formas diferentes. Dizendo que se Harold não houvesse falhado naquele instante, esta nação há muito estaria sob o jugo do meu legítimo domínio. Olha que escolha de palavras interessante que eu imagino que no japonês deve estar. Se o Harold não tivesse falhado naquele instante. Ela não está criticando Harold como um oponente. Ela está criticando Harold como um aliado. E a gente sabe que o Harold ia abrir a ilha pro mundo. E olha só, né? Se ele falhou, por que ele falhou? Ele morreu. Quem que matou ele? O Loki. Isso confirma mais ainda a teoria que a gente já fez aqui, e várias outras pessoas também já comentaram sobre isso, né? Que o Harold, ele foi transformado por Imu. Não só o Harold, mas os vários guardas que tinham ali. E todos eles eram gigantes ancestrais com chifres, né? Ou seja, exatamente como os gigantes que estão aparecendo aqui. E ganham chifres. Né? Porque os próprios demônios estão com chifres aqui. Então pode ser meio que esses gigantes ancestrais, na verdade não fossem ancestrais, fossem apenas dominados por Imu de alguma forma, né? E aí todos eles foram controlados, até porque a gente tem um círculo de magia enorme dentro da sala do trono onde aconteceu a matança. E aí Loki, vendo aquilo, chegando na hora, ou enfim, aconteceu alguma coisa que fez com que Loki discordasse daquilo e tivesse que lutar contra aquelas pessoas. E acabou matando todo mundo de alguma forma.
Talvez em legítima defesa, inclusive. Então isso aqui basicamente sedimenta essa teoria como verdade. Loki matou o pai porque o pai virou um demônio. E ele acabou tomando a culpa quando o Jaru viu tudo aquilo. Agora, o Jaru chegou depois, estava no meio, foi transformado e destransformado. Vamos descobrir daqui a pouco. Loki solou geral? Eu acredito que sim. Até porque aqueles personagens não parecem fortes, sinceramente. Aqui, uma discussão narrativa bem estranha que tá rolando por aí é questionar por que Imu não fez isso mais cedo, porém a resposta é bem simples. Até uma semana atrás, a manhã era o suficiente para defender o governo, e a intenção de Imu é controlar das sombras. Sim, tem isso, mas eu entendo o questionamento de que se Imu consegue entrar no corpo dos outros sem se revelar, por que ela não fez isso antes, para todos os problemas que ela teve? Ela poderia ter chegado aqui no corpo de um cavaleiro sagrado, aparecido no meio da cidade, controlado a ilha inteira e ido embora. Entendeu? E ninguém ia saber que Imu existe. Então assim, existe um certo nível de possibilidade dentro da trama da personagem não fazer aquilo por qualquer motivo, e isso é normal em toda história. Mas o que importa mais para a leitura, na parte narrativa de fato, que as pessoas não tendem a discutir muito, é essas decisões que o autor toma. Quais são os resultados dela? E essas decisões, elas abrem espaço para questionamentos muito graves? Essas decisões fazem com que você sinta que a história anterior está sendo descartada? Uma coisa que aconteceu com algumas pessoas foi: Imu chega, estala o dedo e resolve tudo. Então todo o drama prévio disso acaba sendo enxergado às vezes como enrolação. Por quê? Porque o drama prévio ele não envolveu muita emoção. Elbaf está sendo um arco que está se baseando em informação e não em emoção. Então, esses capítulos não estão tendo dramas emocionais que conectam com tudo o que está acontecendo. Você não odeia Imu ou os personagens Cavaleiros Sagrados, você não está conectado com os gigantes, você não liga se Elbaf vai ser destruído ou não, quase, né? Alguém vai ligar, sempre tem um floco de neve especial que vai ligar e tá tudo bem. Cada um tem um pilar diferente, ou vários pilares diferentes para a obra, para curtir a obra. Mas perceba que Elbaf tem quase zero interação real com a ilha e com os habitantes dela. E a obra acaba se destacando pelas informações que ela tá passando pro roteiro geral da obra. Olha Imu, olha o mural, olha isso, olha aquilo, entendeu? Então, quando você tem uma história que está muito baseada em informação, as pessoas que não estão envolvidas emocionalmente, que vai ser um número maior, podem começar a se questionar se certas coisas parecerem que tudo que ocorreu antes foi desperdiçado, independente daquilo fazer lógica, ter lógica dentro do mundo ou não. Faz mais sentido observar dessa forma? Às vezes as pessoas têm questionamentos, mas não conseguem botar eles em palavras. Tá ruim, por quê? Porque tá. Mas eu acho que isso ajuda a galera a entender um pouco mais do porquê existe um público insatisfeito. Faz sentido, chat, que eu tô falando? Dá pra compreender? Independente de você gostar ou não das características citadas? O raciocínio faz sentido? Eu acho que o Jaru ajudou o Loki a derrotar o Harald, por isso Imu que era a cabeça dele. Mas a espada na cabeça dele fez com que ele perdesse a memória. A espada na cabeça dele, essa espada na cabeça dele eu não lembro. Da minha cabeça eu tinha imaginado que foi por algum motivo da Big Mom, mas eu posso estar confundindo. Pode ser o Jaru que perdeu a memória por causa da espada? Pode. Ele poderia ter se transformado num demônio e a espada fez ele destransformar? Pode. A espada removida e recuperar as memórias? Pode tudo. Você só não vai poder escutar o som da última trombeta! Não podia deixar passar a piada, gente, desculpa. De fato, combina aqui, né? Todo mundo virando demônio. Todo mundo virando demônio, caralho. Vamos continuar, né? Dá sim pra mandar vídeo, Bambuto. É que a gente tá fazendo análise de One Piece primeiro.
Vamos lá, né? A gente tem um pequeno flashback do Gaban caindo e o Chopper indo atrás dele. E aqui, mano, aqui os meus manos Power Ski, eles vão ficar em choque, mané. Caralho, olha o Chopper. O Chopper tá usando o Toon Force, mano. Meu Deus do céu, o Chopper Nika confirmado. A parte cômica da história se revelando aí, coisa que fazia um bom tempo que não acontecia. Eu acho, principalmente devido a o Luffy usar isso como habilidade quase, né? Essas deturpações. E, mano, olha o tamanho da almofada que o Chopper fez, mané. Quase o tamanho de uma montanha, bicho. E aí o Luffy identifica que é o Chopper caindo. E a galera já tá falando de haki da observação, voz de todas as coisas e tal. E eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser alguma coisa assim. Gente, é o Ki de Dragon Ball. Nossa, esse Ki parece do Goku. É isso. Chega um ponto que a história vai trabalhar essas habilidades de convenientes, porque senão fica um saco trabalhar a história sem elas, entendeu? Então é a intuição, né? Pode ser haki e tudo mais, mas eu gostaria que existisse a intuição como intuição, fora o haki da observação ou coisa do tipo. Pra valorizar, por exemplo, a Nami ser capaz de ler o céu, sentir o céu, sem necessariamente, um haki da observação que ela vê o futuro. Pra mim isso quebra toda a magia do personagem. Eu espero que seja a intuição, mas aqui eu não ligaria se fosse um haki da observação ou sentir o haki do Chopper. Mas o Chopper tem haki, enfim. Não questionemos o haki. Toda vez que eu questiono o haki, a gente começa numa espiral enorme que nunca acaba. E aqui no flashback, a Moza, ou Mocha, continua falando com o Loki. Eu acho que Mocha é mulher. Eu acho que é mulher. Desculpa. Eu acho que todo mundo é mulher em One Piece. Por quê? Pela forma do comportamento do que a gente viu nas discussões da personagem, no telefone. Eu fiz uma análise no canal principal, se eu não me engano. Parece que é uma criança ou uma garota. Apesar do povo achar que é alguém barbado. Eu não acho que é alguém barbado. Só se for o Jaru, de alguma forma. O diálogo aqui é meio estranho, né? Tô de mão cheia, só quero dizer uma coisa. Nossas conversas foram boas. Eu sentia medo. Essas conversas me trouxeram paz e a gente poderia... Eu queria agradecer. Eu tô falando barbudo porque o único barbudo que tem é o Jaru. Não tem outro barbudo por aí. Agora, se não for o Jaru, que eu não acho que é. Eu só tô falando porque a galera fala que é barbudo pela palavra, pelo Dendemushi. Mas eu acho que é uma mulher ou uma criança. Será que essa pessoa tá na Vila dos Gigantes? Meio que parece. Porque fala que tá ocupado com a mão cheia. Será que essa pessoa está no reino do sol, lá de cima? O topo da árvore? Pode ser também. Porque algo pode estar acontecendo lá. A gente fez uma teoria muito legal sobre o reino lá de cima. Eu também não acho que é o Jaru, não. E tem gente que falando que é a própria Imu. Já que logo depois desliga é quando Imu chega e outras coisas que não me lembro. Não. Quando desliga... Não dá pra saber exatamente quando desliga. A gente não consegue fazer a linha do tempo exatamente, né? Pode ser Imu? Pode. Pode ser tudo. Mas eu não acredito. E o próprio Loki rejeitou ser um cavaleiro sagrado. Lembrando, né, que a Imu convida todo mundo pra ir. Se você é forte, esteja convidado para o governo mundial, né? Então isso mostra como o cara pode ser de fato um meio tritão. Foda-se que é tritão, né? É como se fosse assim, existe o mundo real, existe o mundo dos Tenryubitos, que oprimem o mundo real e têm preconceito, e querem tritão, e quer escravo, e quer tudo. E existe o mundo supra-real, né?
A verdade por trás da verdade, a gnose final, onde existe o demiurgo que domina o mundo, que senta no trono vazio, que é Imu. E Imu, aparentemente, não tem o preconceito que os Tenryubitos têm. Curioso, né? Imu quer a força independente de onde a força esteja. Possivelmente tritão, gigante, humano ou qualquer outra raça. Enquanto os Tenryubitos têm nojo dos outros, né? Mal sabem eles que provavelmente Imu deve ter nojo dos Tenryubitos. Tá aqui a cravada, hein? Tá aqui a cravada. Imu tem nojo dos Tenryubitos e vai desprezar e ou sacrificar eles na história. Aposta quanto, hein? Cravada aqui. Imu sacrificará Tenryubitos durante a história. Já fez isso com o Saturno, né? Pode anotar aí a cravada. Os Tenryubitos já demonstraram ter interesse em sereia, mas como escravo, né? No leilão de Sabaody ou na tentativa de sequestro da Chihara Roxa. O Kinnigan pode ser filho de uma sereia com nobre. Pode. Pode ser um monte de coisa. Eu concordo, eu acho que pode ser mesmo. Mas eu acho que também pode ser algo um pouco... diferente. Não precisa... Pode ser só um plebeu. Meio tritão, meio humano. Igual o Loki aqui é um plebeu. Entre aspas. É plebeu pra Imu. Eles são de linhagens nobres. Então, vamos lá. Quem que é Mocha? Pode ser Imu? Talvez, mas eu não acho. Pode ser o Jaru? Talvez, mas eu não acho. O que eu acho é, ou é uma garota ou é uma criança. E onde está essa criança ou essa garota? Pode estar no reino ali de Midgard, ali no meio, né? Ou pode estar no reino de cima. Eu acho, estatisticamente, que tem mais chances de estar no reino mediano ali. Porém, eu acharia mais interessante se fosse no reino de cima. Que a gente não viu ainda. Porque seria a conexão para a gente poder ir lá. E pode ser alguém totalmente fora da ilha, né? Mas o Kirrigan tem prefixo são igual o Somers e o Shanrock. Mas quem garante, Fujitora, que esse prefixo só pode ser ganhado através de nascimento como Tenryubito? Se Imu não falasse que você é um são, sei lá o que, você não seria? E eles não servem diretamente a Imu? Estando numa linha de autoridade maior do que os próprios Tenryubitos, capazes de matar Tenryubito com estalo, visto que a maioria dos Tenryubitos é completamente inútil, são despreparados, incapazes, fracos. Talvez a York do Vegapunk virasse um são, né? É que realmente a gente só foi levado a pensar isso por causa da Gunko não ter prefixo. Eu acho que assim, além da... existe só uma Tenryubito que a gente vê sendo usado com fixo, né, com prefixo, né? Que eu acho que o Roberto falou disso. Que é uma mulher lá que a gente vê durante a história, eu não lembro. Mas tem na Wikipedia, eu acho. Mas a Gunko, pelo que aparenta a personagem de todas as formas, com as ataduras, pelo fato dela gostar do Brook, pelo passado dela misterioso com o Brook, parece que ela foi, na verdade, como uma escudeira, né? Ela foi pega do mundo normal e levada lá pra cima como uma escudeira. Talvez passou por alguns abusos durante o tempo com os Tenryubitos, mas agora ela é meio que uma escudeira do Shanks, né? Quase uma aprendiz, vamos dizer assim, né? Então, tem muitos espaços aí. Pode ser por... o são pode ser por nascimento, mas se Mu falasse que você é um são, acabou. Fica aí os questionamentos. E aí o Shanks fala, você não... Aquela coisa... O Shanks, o Loki. Aquela coisa horrível não voltou. Voltou? Do que o Loki tá falando? Aquela coisa horrível. E Mu voltou? O Shanks fala que essa pessoa, a Mocha, sofreu uma grande injustiça. Voltou a Big Mom? Voltou a cólica? Nossa, se eu descobrisse onde tá aquela cólica, eu metia a porrada. Agora é só esperar. Mas a Mocha sofreu uma grande injustiça.
a gente vê isso, né? A gente vê uma grande injustiça e o Loki fala que mataria todo mundo no lugar dela. E aí vem a teoria que a galera do chat levantou, que é: e se for a Big Mom voltando? E a pessoa aqui no telefone fosse a Lola. Interessante a teoria. Mas eu acho que existe um problema nela, de ordem narrativa e de magnitude. Não vou nem considerar essa questão do fora, no Loki e tal. Pode ser, pode não ser, não importa. Não importa. Tem muita coisa que pode se desenvolver e transformar essa situação em outra coisa. O ponto é, trazer a Big Mom de volta vai aumentar essa história em 100 capítulos no mínimo. A Chiffon, a Lola, enfim, qualquer uma, né? Trazer a Big Mom de volta é algo complicado, porque vai estender a história ou vai ocultar demais a personagem. Mas, ao mesmo tempo, tem um ponto interessante, que é a Big Mom acabou sendo maltratada pelo roteiro de diversas formas. A Big Mom foi sacaneada em Wano, foi sacaneada em Whole Cake. Ela nunca teve tempo para mostrar por que ela é tão poderosa assim. Ela voltar aqui pode ser para fazer um ato específico que mostra o grande poder de Big Mom, que derrotou os gigantes quando era criança. É legal que os gigantes eram bucha desde que a Big Mom era criança, né? Porque ela matou o companheiro do Jaru com um soco. Acabou. Então os gigantes sempre foram bucha. Não sei que as pessoas tinham hype deles. Gigantes em Little Garden, bucha. Gigantes no passado da Big Mom, bucha. Gigantes no presente, bucha. Não sei porque o povo tá impressionado que o gigante é bucha. Também fiquei revoltado que o gigante é bucha, mas são bucha desde o início da história. Então, pode ser alguma coisa assim. Será que é a Big Mom? Eu acho que não. Eu acho, ó, minha teoria aqui, ó. Que é uma garota do reino de cima e acontece alguma coisa estranha no reino de cima. No reino de cima de Elbaf. E o reino de cima está em guerra com o reino do meio. Ou tá separado por algum motivo. E quando o Loki e o Luffy acabarem de alguma forma expulsando o Imu, seja com porrada, purificação, o que for, ou acabou o tempo de Imu no corpo da pessoa, a pessoa não ia aguentar mais Imu lá, ela teve que voltar, eles terão que ir pro reino superior, porque Loki vai querer ver onde é que a pessoa tá, se ela tá bem. E aí que vai começar o world building de One Piece, de Elbaf. Já falei no meu vídeo passado, tá aí, mais uma cravada. Esse vídeo tá com várias cravadas. Confirmado. Quem viu a teoria do vídeo passado confirmou. Falou que é canônico. Todo mundo que escutou minha teoria do vídeo passado, se você não escutou, vai escutar, falou que é canônico. Falou que se o Oda fizer diferente, vai reclamar com o Oda. Mas aqui, né? A gente tem a parte bem engraçada do Luffy descobrindo que o Gaban finalmente era da tripulação, né? Do Gold Roger. E é muito engraçado. Ele fala, o quê? Esse velhote é meio abrupto e tal. Mas 14 páginas de novo, mané. 14 páginas direto. Eu vi que em um ano era 16 páginas, 14 páginas, 15 páginas, 20 páginas raramente. Isso atrapalha muito a história. Mas eu sempre falo disso, vocês já estão careca de saber. E aí fala, ele era o terceiro mais forte. Essa parte ficou muito engraçada. Ele era o terceiro mais forte. O quê? Ele está tentando falar algo. Ele fala, eu era o segundo. Mano, quando os Power Scalers finalmente ficaram confirmados, Sanji é o terceiro mais forte. Sanji perde pro Zoro, porque é todo um paralelo, né? É muito engraçado que os Power Scalers usam, como o Sanji é um paralelo do Gaban e o Zoro um paralelo do Rayleigh, logo o que acontece com eles reflete nos atuais, né? Aí eu vejo o povo fazendo Power Scaling por paralelo, né? Tal personagem que ocupa o mesmo espaço desse personagem simbolicamente faz isso, logo, muito engraçado. E aí o Oda não deixou os caras ficarem com a resposta, né? Aqui, eu sou o 2. Aí é o 2, é o 3, ninguém vai saber e não importa. Essa briga vai continuar até o final. Já teve briga por causa desse quadro aí? Eu não duvido, cara. Eu não duvido que teve briga de verdade. Vai ter? Já teve, cara. Já teve, com certeza. Então, o Oda faz aqui uma coisa bem legal, que é o seguinte.
Pra evitar que o Chopper tenha que explicar tudo pro Luffy, a gente pode fazer um corte de cena. Mas um corte de cena talvez ficasse meio estranho, igual ficou aqui, né? Essa troca do Luffy conhecendo o cara e tal. E aí aqui o Oda faz um corte de cena muito mais elegante, que é o Haki de Mu colossal chegando aqui, todo mundo percebendo esse Haki, e ele sentindo a maldade nesse Haki, falando, ok, Chopper, já entendi. Tem alguém filha da puta lá que a gente tem que descer o cacete. Então é um corte bem elegante, bem legal, como é que ficou, eu gostei. E aí a gente vai ter a questão do Loki falando. De quem é esse Haki absurdo? Loki não conhece Mu, pelo menos pelo Haki. Será que o Haki que ele sentiu com o Rei Harold e os demais lá na Sala do Trono era diferente? Será que o Haki que eles estão sentindo não é o Haki de Mu, mas sim o Haki de Mu misturado com o Haki da Gunko? O Haki da Gunko potencializado com maldade? Ou o da Imu mesmo? E o Loki não conhece. E aí ele fala que vocês precisam do meu poder, né? Tá na hora da porrada. E próxima, na semana, vai ter pausa. Caras, capítulo de transição. Mais um capítulo de transição cheíssimo de informações interessantes. Que trocam a emoção pela informação, igual o padrão de Elbaf aqui. Mas coisas acontecendo, mistérios aparecendo, questionamentos sendo feitos. Capítulo competente. O capítulo passado eu acho que foi o melhor, de 14 páginas. Esse aqui deve ter sido o segundo melhor. Capítulo legal de ler, gostoso, interessante. Alguns ganchos de emoção com a mocha do Loki para descobrir o que vai acontecer. E implicações para o resto da história. Falaram aqui, o Carol Hart mandou uma doação, vou dar plena notificação depois. Ele falou, quais tuas impressões dos poderes de Mu? O Suzuri no Tamashi, um yokai relacionado à tinta, tem coisas bem parecidas com o que estamos vendo. Pode ser algum tipo de inspiração? Pode. Mas ainda tem aquela questão. Imu está controlando a tinta ou a maldade? Ou a energia maligna? Um haki do mal? Eu achava que era a tinta que Imu controlava. Aquela forma que os Gorosei aparecem pela primeira vez, se transformando. Mas aqui parece que não é exatamente a tinta. É um outro conceito, talvez menos... tudo bem que a tinta também seria usada como forma abstrata. Mas aqui talvez seja, de fato, o poder da maldade, do pecado, da malícia, do controle. E isso é representado pela cor preta e pelos demônios, né? E Mu, fruta do tabuleiro, provavelmente é a fruta do controle. Será que é a fruta do controle? Pode ser. O Tassiano fez um vídeo falando qual que é o nome da fruta da Imu. Eu não assisti ainda não, ele falou pra eu ver em live. Será que é bom? Pode ser a fruta do controle. E aí a fruta do controle faria sentido com o jogo de tabuleiro, com a conversão das pessoas e com a personalidade da personagem. E as capacidades que ela tem de dar poder, tirar poder. Assim, capítulo bacana. Narrativamente simples, mas competente, com muitas apresentações legais que compensam essa parte. É um balanço constante, tá, galera? O autor ele tem que fazer capítulos mais simples às vezes, e ele tem que dar um jeito de compensar isso de outra forma, no caso aqui, informações novas. Então, muito bacana, dá like, se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos, porque as análises estão saindo aqui sempre que tem um capítulo de One Piece, e comenta aí nos comentários qual a sua teoria. Então é isso aí, valeu e falou!